E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que eu não apareço por aqui, que a gente não conversa, não bate um papo aí sobre livros. Eu sei que eu tô devendo muitos vídeos, várias resenhas, mas vamos com calma, porque o vídeo de hoje é o primeiro vídeo de 2022, um tanto atrasado, na verdade. O vídeo mais atrasado do mundo e realmente, porque ele deveria ter ido ao ar no fim do ano passado, né? Mas acontece. Então, estou aqui para falar sobre as minhas melhores leituras de 2021, fazer aquele famoso tradicional balanço literário de todos os anos, porque não rolou no fim do ano passado. Eu demorei, né, na verdade, para gravar esse vídeo também, porque o começo desse ano também tava assim meio devagar para mim em relação a leituras, né, em relação às atividades mesmo do Instagram, do canal mesmo, né, ainda tava meio que pensando no que eu queria para tudo isso, né, pensando no que fazia sentido para mim. Então, ou seja, né, assim, eu fui levando as coisas assim de um jeito mais leve, mais confortável, com menos autocobrança, sabe? Pensando direitinho o que eu quero. Além disso, também, né, dediquei uns momentos aí para um outro hobby meu que começou no passado, que é bebês reborn. Quer dizer, né, é um hobby novo, entre aspas, porque eu comecei a fazer os meus bebês reborn, mas eu sempre amei bonecas e colecionei bonecas e tenho bebês reborn também. Então, até abri um Instagram para ir de vez em quando postando aí os bebezinhos que eu vou fazendo, que eu também vou disponibilizando para venda também. Não sei se esse é algo que interessa a vocês, enfim, mas eu vou deixar aqui um Insta, né, @reborneria, caso vocês conheçam alguém que tem interesse, caso vocês gostem de bonecas e bebezinhos daqueles realistas, enfim. Mas isso é algo, né, secundário. Só quis dividir aqui um pouquinho com vocês do que eu tenho feito, né? Vamos aos números, mas assim, eu já adianto e sempre digo que eu não me importo tanto assim com o número de leituras mais, sabe? Eu li ano passado 40 livros, foi melhor que 2020, sabe? 2020 tive aquela mega ressaca literária. Ano passado eu comecei o ano assim super animada nas leituras, mas depois começou a rolar umas ressacas literárias também e uma mega ressaca assim nos últimos meses do ano, que eu não sei o que aconteceu, mas eu fiquei meio que saturada de tudo, sabe? De tudo mesmo, de Instagram, de YouTube, de ler até, sabe? Continuei lendo, mas muito pouco, assim, pouca quantidade, sabe, de páginas por dia. Eu realmente não estava com vontade, não estava sentindo energia, sabe, para me dedicar 100% a isso, como eu sempre costumo fazer, né? Então eu resolvi tirar um tempinho, me afastar um pouco, assim, sabe? E recobrando essa energia, assim, aos poucos. Então, foram 40 leituras, ainda assim, eu achei, né, uma quantidade super ótima, principalmente porque eu penso que todos foram livros ótimos, sabe? Livros que realmente me transformaram de alguma maneira, sabe? Me fizeram pensar. Teve leitura também que fez eu derramar umas lagriminhas, coisa que é muito raro acontecer. Então é isso, assim, fiquei super satisfeita com as minhas leituras. Então vamos lá, os melhores livros, como sempre, né? Eu escolhi 3 melhores leituras, porque pela emoção da coisa, né? Porque eu podia muito bem colocar, vou pôr os 10 melhores livros, né? Mas, pô, se eu li só 40, né? Escolher 10 não é, assim, uma tarefa tão difícil, né? Então, eu gosto, assim, de trazer esse desafiozinho, sabe? Pro vídeo de melhores leituras, então, escolher uma pequena quantidade. Então, vamos lá, 3 melhores. Esses eu vou falar mesmo na ordem, né? Que eu gostei. Então, em terceiro lugar, temos uma autora nacional, um livro nacional, assim, que eu demorei muito para ler, sabe? Eu tava com esse livro e queria ler mesmo antes de ter o livro e enrolei, assim, basicamente. Daí, quando eu peguei para ler, eu falei, meu, como é que eu não li isso antes, sabe? E ao mesmo tempo, eu li na hora certa, porque foi um livro que me emocionou pra caramba, que me fez chorar, enfim. Acho que se vocês acompanharam aí o canal ano passado, vocês devem saber que livro é esse. E sim, estou falando de O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Eu li no Kindle, então por isso vou colocar a capinha aqui do lado pra vocês. Nossa, assim, sem palavras pra esse livro. Tem resenha aqui no canal.
E ele me tocou de muitas formas, sabe? Teve alguns pontinhos dele, assim, no começo que me tocaram de maneira mais pessoal. E eu acho que tudo nesse livro me ganhou, sabe? A narrativa da autora, que ela é toda meio que diferente, sabe? Parece em versos mesmo. A maneira como a história vai sendo contada, né? A trajetória de uma mulher dos 8 anos até os 52 anos de idade, se eu não me engano. Trajetória de vida de uma mulher, sabe? E ela vai discorrendo assim sobre as perdas que ela foi enfrentando na vida ao longo do caminho, sabe? Algumas perdas que a gente lê e são mais óbvias porque são perdas físicas, digamos assim, sabe? Por exemplo, de pessoas que não estão mais com ela e tal. Mas tem outras perdas que são mais subjetivas, né? De coisas que ela não podia mais alcançar, sabe? Enfim, coisas que ela às vezes se deu conta de que talvez nunca teve. Então, é um livro que meio que toca a gente de muitos jeitos, sabe? Eu acho que pelo que eu li, assim, já de resenha, já conversei com pessoas que leram também esse livro, acho que eu não conheço ninguém que não tenha se sentido tocado de alguma maneira por esse livro, sabe? Então é uma leitura que eu gosto, que eu gostei muito e que eu recomendo muito, muito pra vocês, se vocês ainda não leram. Bom, O Peso do Pássaro Morto foi o terceiro melhor livro do ano pra mim. Agora, a segunda melhor leitura do ano, acho que também, talvez, né, seja um pouquinho óbvio aí pra quem acompanha o Instagram, o canal e tal, mas, né, sem mais delongas, é este livro aqui, Rinha de Galos, da Maria Fernanda Ampuero, é da editora Moinhos. Maria Fernanda Ampuero é uma autora latino-americana, ela é do Equador, e esse livro aqui acertou em cheio, assim, no tipo de leitura que eu gosto, né? Que é aquele livro que já chega pra estapear a nossa cara, pra dar vários socos no estômago, pra deixar a gente meio que sem voz, assim, sem acreditar, porque é um livro que traz crueldade, e é aquela crueldade, assim, do dia a dia, infelizmente, né? Aquela crueldade cotidiana, ou seja, coisas que acontecem e não deveriam, mas acontecem, sabe? Então, violência de vários tipos, abuso, enfim, principalmente essas histórias que tem aqui, é um livro de contos, né? São histórias que trazem mulheres, né? No primeiro plano, e essas mulheres sofrem vários tipos de violências, principalmente dentro daquele entorno familiar, sabe? Com as pessoas que mais convivem com elas. E isso a gente tá falando aqui de tanto de mulheres adultas quanto de meninas, né? Crianças e adolescentes. Então, é um livro também que mostra o despertar também, né? Da adolescência, despertar sexual. E tudo isso em meio às crueldades e violências diversas. Foi aquela leitura que cara, vai direto ao ponto, sabe? Essa autora, ela não tem muita firula, não. Ela joga mesmo, sabe o que ela quer dizer, seja cruel ou não. E a gente que lide com aquilo, sabe? Então, é um livro que faz pensar, enfim, e deixa a gente meio que ruminando, sabe, aquelas personagens e aqueles contos, assim, por vários dias. Foi um livro que me surpreendeu muito, a autora me surpreendeu pra caramba, e eu repito aqui que eu gostaria de ler outras coisas dela. Então, agora chegou o momento de falar sobre a melhor leitura do ano pra mim, e é engraçado porque, assim, né, no primeiro semestre, assim, bem no meio do ano, eu tava crente, assim, que Rinha de Galos seria muito provavelmente a minha melhor leitura do ano, né? Tudo bem, faltava 6 meses ainda pro fim do ano, né? Só que, não sei, assim, algo me dizia que ele estaria no primeiro lugar ou então entre os melhores. Aí tudo bem, né? Entre os melhores ele já esteve, né? Já está. Então eu acertei aí nesse feeling. Mas teve uma leitura que me surpreendeu bastante. Porque, bom, vocês lembram, né? Vocês sabem que ano passado eu fiz o projeto Lendo Murakami em 2021, que, vamos abrir um parênteses, né, eu não concluí o projeto, o fim do ano, assim, eu meio que dei uma parada, assim, na minha vida internética aí, então esse projeto ficou para ser concluído e será concluído esse ano, e na verdade vai ser continuado, né, porque eu vou continuar lendo as obras do Murakami, etc. Mas enfim, então quem estava acompanhando o projeto e achou esquisito simplesmente não ter um desfecho nem nada assim, ficou faltando, mas enfim, vai ter.
Então, eu disse do projeto porque, assim, li Murakami todos os meses. Murakami é um dos meus autores favoritos. Então, nada mais natural do que, sabe, isso eu já também esperava meio que isso. De ter um livro do Murakami entre os melhores do ano, afinal, o cara é um dos meus autores favoritos, sabe? Agora, o que me surpreendeu é que o melhor livro do ano, que é um Murakami, já estou, né, dando aí a dica, né? É um Murakami, não é o Murakami que eu esperava que ia ser. Eu não tinha lido todos do Murakami, tá? Mas eu tinha lido vários e eu já tinha um Murakami preferido na minha vida, dos que eu já tinha lido antes de começar o projeto. E foi seguindo o mesmo livro, o mesmo Murakami, até o meio do projeto. Eu li os Murakamis, nossa, que maravilhoso, nossa, que genial e tal. Mas o meu Murakami preferido continuava sendo Minha Querida Sputnik, que eu já comentei também várias vezes aí em vários lugares. Só que aí chegou uma leitura que eu não lembro nem qual mês que eu fiz, se foi acho que agosto, eu acho, setembro, alguma coisa assim. Que desbancou geral e me surpreendeu geral. E tipo, eu esperava já que seria um livro que ia me surpreender, porque todo mundo falava, nossa, o meu Murakami preferido é esse, ou esse é um dos melhores e tal. E pra mim foi surpreendente, porque eu não imaginava que eu ia gostar tanto desse livro, mais até do que Minha Querida Sputnik. Eu tô enrolando aqui, gente, né? Mas o livro está aqui e é Kafka à Beira-Mar. Gente, vocês não têm noção do que é esse livro. Ele tá todo marcado aqui porque foi impossível eu ler sem fazer as marcações de trechos que me tocaram, ou de coisas. Porque Murakami também é assim, né? Tem umas coisas que a gente precisa marcar pra gente não esquecer e depois ir juntando os pontos, assim, criando teorias, né? Conforme vai avançando a história. Então isso também é necessário. Ele traz, primeiro de tudo, né? Assim, os elementos que Murakami normalmente traz, assim, né? Essencialmente mesmo, assim, na obra dele, né? Então esse livro aqui reúne, né? Praticamente todos os elementos, eu acho, né? Tem a questão dos gatos, né? Tem personagens que têm suas trajetórias separadas, mas que elas vão sendo unidas pouco a pouco. Então, assim, tem muita coisa. Tem personagem excêntrico, né? Sempre tem personagem excêntrico, personagem muito solitário, as metáforas do Murakami, que são sempre maravilhosas. Nem sempre são compreensíveis, mas a gente sempre consegue dar uma interpretação para elas, e essa parte da interpretação ela é bastante subjetiva, bastante pessoal, então é algo que eu também gosto no Murakami. Nesse livro tem de monte. Ele traz histórias, né, de personagens que por si só assim, já meio que tocam a gente. Então traz esse adolescente que não teve a figura materna com ele, e ao mesmo tempo ele sabe, não sabe o que aconteceu com a mãe, então tem aquela lacuna grande na vida dele, não tem uma verdadeira relação com o pai. E por outro lado, tem um outro personagem, né, que também é visto aqui em primeiro plano, e é um dos meus preferidos, assim, do Murakami, que é um senhorzinho, né, o Nakata, senhorzinho já de uns 60 e tantos anos, e ele tem uma deficiência intelectual, ele fala com gatos, então, assim, são personagens muito marcantes, né. E a questão é que nesse livro os personagens eles buscam coisas e nem sempre eles sabem o que eles estão buscando e muito menos o porquê que eles estão buscando. E aí, claro que vão ocorrer vários encontros aqui durante esse livro que vai meio que mudando a trajetória desses personagens, ao mesmo tempo moldando quem eles são e quem eles vão se tornando, sabe? Eu achei muito incrível, além do que tem toda uma questão, assim, com o personagem adolescente, né? Questão de Édipo, o próprio significado, assim, do nome desse livro, Kafka Beira-Mar, tem um porquê aqui nesse livro, e é muito bonito, sabe? Não tem... Esse é o tipo de livro que é impossível eu querer resumir pra vocês aqui, sei lá, tipo, em 1 minuto, sabe? Eu acho que eu já falei bem mais que 1 minuto sobre ele, e mesmo assim não consigo dizer, assim, exatamente sobre o que ele é, tipo, sabe, de um jeito sucinto, porque ele é sobre muitas coisas, né? É um livro que eu só recomendo, assim, sabe? Sem sombra de dúvida, e ele foi a grande estrela, do meu ano. Foi o livro que mais me surpreendeu, sei lá, que eu mais amei. E, por enquanto, ele tá em primeiro lugar no meu pódio de Murakami preferido. Então tá, né? Passamos aí pelos melhores do ano. Como sempre, eu sempre incluí aí a parte de piores leituras do ano ou pior leitura do ano, só que já tem um tempinho já que eu não tenho nenhuma leitura para classificar nessa questão aí, né, de pior leitura.
o que é muito legal, né? Muito legal mesmo, porque foi mais um ano, né, 2021, que eu acho que meu feeling, assim, me guiou para leituras muito certeiras, né? As ressacas literárias que eu tive geralmente foram no meio de leituras, não foi tipo, depois de algum livro determinado, etc. Foram no meio de leituras e foi muito mais pelo meu momento, sabe? Por estresses, ansiedade, que foi uma coisa que pegou bem forte pra mim ano passado. Então foi bem por isso, assim, não foi por questão da leitura em si, né, do livro. Muito feliz que não tivemos piores leituras do ano passado. Mas o que a gente teve também foram destaques que eu queria falar um pouquinho, mostrar para vocês, ou seja, são livros que não entraram no meu pódio só porque eu decidi escolher 3 melhores do ano, só por isso. Mas foram livros que também estiveram entre as minhas melhores leituras e eu acho que vale muito a pena comentar e mostrar aqui para vocês. Se vocês assistiram o meu Melhores do Ano de 2020, esse livro que eu vou mostrar agora vai ser bastante óbvio para vocês, tá? É esse daqui, Belo Mundo, Onde Você Está, da Sally Rooney. Sally Rooney é a autora de Pessoas Normais. Então, ou seja, né, no meu vídeo de Melhores de 2020, gente, eu enalteci muito Pessoas Normais. Eu panfletei esse livro até não poder mais, assim, em todos os lugares mesmo. No Instagram, acho que eu já falei sobre ele várias vezes. Foi um livro que na época mexeu muito comigo, a série mexeu muito comigo. E aí eu pus na cabeça que eu preciso ler tudo dessa autora, tudo, né? Não li tudo ainda, porque tem mais um livro dela que foi anterior ainda, a Pessoas Normais, que eu não li ainda, mas tá na minha estante. Mas bem, né? Eu li Belo Mundo, Onde Você Está, que foi o lançamento de 2021 da Sally Rooney. E como não podia deixar de ser, né? Eu gostei muito, porque eu gosto muito, assim, de como essa mulher escreve. E eu gosto muito dos temas que ela aborda, sabe? Principalmente porque ela pega o cotidiano mesmo, né? Coisas, assim, do dia a dia de um determinado grupo, assim, né? De uma determinada faixa etária, enfim. E ela meio que mostra que aquele cotidiano que aparentemente é banal, ele tem muito mais, sabe, dentro dele, nas entrelinhas, tem muito mais. Então é basicamente isso que acontece nesse livro, né? Fala sobre 4 pessoas na faixa dos 30 anos, né? Millennials. Já é uma coisa que eu me identifiquei muito, porque né, a minha faixa etária mais ou menos, eu passei um pouquinho já, né? Já tô nos 35, mas enfim, 30 e poucos. E a princípio a gente lê aqui algumas coisas e a gente fala, nossa, mas esses personagens, né, eles são, sei lá, um grupinho de gente privilegiada e, enfim, né, classe média que, sei lá, que tem lá o seu bom emprego e, sei lá, consome lá suas coisas e blá blá blá, então que problemas, né, que eles podem ter. Mas sim, gente, eles têm questões e aí traz não só os problemas pessoais, né, dessas pessoas, mas também reflexões que elas fazem em relação ao mundo em volta delas, sabe? Em relação a consumo, em relação até mesmo ao meio ambiente, sabe? Coisas que preocupam as pessoas, especialmente as pessoas, né, dessa geração, né, que é a minha geração, e acredito que também as gerações mais novas tenham essa preocupação, sabe, em relação ao que o mundo está se tornando, sabe, que mundo é esse que veio para nós, que a gente tem que carregar daqui para frente, como que a gente vai carregar e como a gente pode fazer desse mundo um lugar bom, sabe, pra gente e para quem vier depois. Enfim, sabe, são coisas até que arrepia, assim, falando, sabe? E isso, claro, meio que misturado com os problemas mesmo do dia a dia dessas pessoas. Problemas amorosos, basicamente, esse livro aqui tem, né, essas questões amorosas, assim, no livro todo. Tudo que meio que envolve, assim, a vida de pessoas nos seus 30 anos, vai. Então, se vocês não leram ainda, eu recomendo muito. Inclusive, eu não gravei ainda a resenha desse livro, mas vai ser uma das primeiras que eu pretendo gravar agora esse ano. Uma outra leitura de muito destaque pra mim em 2021 foi uma HQ, e sempre, assim, com certeza eu incluí uma HQ no meio, sabe? Porque eu leio bastante HQ até e gosto muito, assim, de ler HQ. Em Ondas, do americano A.J. Dungo. Gente, essa HQ foi fantástica e foi difícil pra mim escolher
uma HQ pra mostrar aqui nesse vídeo, porque a minha vontade era de pegar todas que eu li ano passado, sabe? E falar. Só que eu pretendo fazer um vídeo só de HQs, né? Mas Em Ondas foi uma leitura incrível pra mim. É muito especial porque, primeiro, essa HQ me fez chorar, né? E eu já disse isso em um outro vídeo, né? Que curiosamente eu acho que eu choro mais fácil com HQ do que com livro mesmo, né? Em Ondas é uma HQ autobiográfica, né? E ela mistura meio que a história do surf com a história pessoal mesmo desse carinha aqui, né, que é o AJ Dungo. Ele surfa também, ele é ilustrador e ele conta basicamente da namorada dele que tava lutando contra o câncer. Então ele volta assim vários anos e conta até tipo como que eles começaram a se aproximar, como que essa relação foi surgindo. Aí o capítulo corta e traz pra gente um pouco da história do surf, da importância desse esporte e dos ídolos desse esporte e tudo mais, que é muito legal, muito interessante. E aí depois corta de novo e mostra como que foi essa batalha dela contra a doença e o que ele sentia, basicamente. Acho que foi a melhor HQ que eu li ano passado, sinceramente. Teve outras, assim, muito boas também, que chegaram muito próximas, assim, meio que empate, vai, digamos assim. Mas eu escolhi essa aqui pra falar pra vocês, porque realmente foi inesquecível, foi lindíssima. E nossa, eu recomendo muito pra vocês, muito mesmo. É uma HQ que, se vocês forem olhar, assim, pra comprar, ela não é barata, mas... olha, gente, vale muito, muito a pena, assim, sabe? Um outro livro que eu gostei muito em 2021 e também não é surpresa, assim, pra vocês, foi Solução de Dois Estados, né, do brasileiro Michel Laube. É aquele negócio, assim, tipo, de cair a boca da cara, sabe? Basicamente. Porque ele tem já uma proposta diferente, né? Ele trata... na verdade, ele tem um formato também diferente, porque é assim, são depoimentos, né, basicamente de duas pessoas, às vezes de uma terceira pessoa, e são duas pessoas que são dois irmãos, né, uma menina e um cara, e eles, assim, tem vários problemas entre eles não se falam, então, assim, tudo é meio que briga, sabe? Então a gente tem os argumentos de um lado, os argumentos do outro, e essa terceira pessoa é uma cineasta que justamente está fazendo um documentário sobre a violência no Brasil. Então, e essas duas pessoas participam do documentário, então ela meio que entrevista esses irmãos e por isso os depoimentos. E basicamente todo esse livro ele faz meio que como eu posso chamar assim, é um retrato, né, na verdade, da polaridade, né, do nosso país, da polarização dessa coisa de, sabe, de extremos, né, e das pessoas não conseguirem dialogar, não conseguirem chegar em um consenso, não conseguirem nem sequer ouvir, sabe, a opinião, sabe, o que seja, assim, do outro lado, sem atacar. Eu acho que essa é a grande coisa aqui desse livro, não existir o diálogo, a impossibilidade do diálogo, e só existe ataque. E aí a gente percebe aqui, conforme avança, né, aqui os depoimentos, enfim, que com ataque não tem solução, não tem resolução, né, de todos os problemas, sejam eles quais forem, assim, não tem, porque se não existe diálogo, não há ataque que possa solucionar qualquer coisa. Então é basicamente isso que esse livro mostra pra gente, pelo menos eu compreendi dessa maneira, e eu recomendo com certeza para todo mundo, sabe? Bom, vamos para a penúltima leitura que foi mega, mega incrível no meu ano de 2021. Não podia deixar de comentar, né, esse livro aqui, As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Enríquez. Mariana Enríquez é argentina e é uma autora que estava assim na minha listinha para ser lida faz muito, muito, muito tempo. Esse livro eu tenho ele na estante também faz um bom tempo. E eu tava lá, né, tipo, adiando a leitura, mas porque vinham aparecendo outras leituras aí, então eu nunca conseguia parar pra ler esse livro, né? Aí eu falei, não, vou ler esse ano e tal, e foi a melhor coisa que eu fiz. Ele tem uma pegada parecida com Rinha de Galos, da Maria Fernanda Ampoeira, na verdade é ao contrário, né? A Maria Fernanda Ampoeira que tem uma pegada parecida com esse, porque esse veio antes, e é exatamente, tipo, o que eu falei sobre Rinha de Galos meio que também cabe pra esse livro aqui, sabe? São contos onde a gente vê a violência escancarada do mundo à nossa volta, sabe? E às vezes um mundo que tá assim, realmente do nosso lado, mas às vezes as realidades são tão diferentes que a gente não para pra ver a violência que tá ali, tipo, quase encostando na gente, sabe? Quase encostando, que eu digo, porque se ela encostasse realmente,
aí a pessoa pararia pra notar, sabe? Pra perceber, pra, sei lá, pra se doer com aquilo, sabe? Mas não, tá do lado, mas não chega a tocar. Então o que acontece? As pessoas fecham os olhos, as pessoas não enxergam e fica meio que aquela violência que tá escancarada e ao mesmo tempo é invisível, sabe? Então é basicamente isso que esse livro mostra. Cada conto é um chute no estômago, assim, sabe? Realmente. Gostei muito de todos eles aqui, principalmente porque tem uma coisa meio, tipo, é a realidade, sabe? Mas tem até uma pegada meio de terror às vezes, sabe? De horror, assim. E eu amei ter conhecido a literatura da Mariana Enríquez. Finalmente, tenho outros livros dela na fila, inclusive um que eu ganhei de Amigo Secreto Literário ano passado, que era um livro que eu queria muito, assim, desde que lançou, da Mariana Enríquez. Então é isso, gente. E aí chegamos para a última leitura, né? O último livro que eu queria comentar aqui com vocês, que eu gostei muito ano passado e que ele merece uma menção especial aqui no nosso balanço, nos melhores do ano. É claro, né? Foi um Murakami, porque, mano, eu li tanto Murakami ano passado que eu não podia, assim, simplesmente não falar desses Murakamis. Eles iam estar nessa lista de alguma forma, sabe? Então, é isso. Teve o Murakami como o melhor livro do ano, Kafka Beiramar, e agora tem esse daqui que também foi uma bela surpresa, que foi Após o Anoitecer. Esse livro aqui curtinho, e tem uma capa que sempre me intrigou, e era o livro que eu menos tinha informação, assim, do Murakami, que eu menos conhecia, assim, sabe? Eu sabia que ele existia, claro, mas eu não ouvia muito pessoal falando sobre ele, nunca vi esse livro como sendo assim, ai, nossa, uma obra de destaque do Murakami, sabe? Então esse é meio que ele passava meio que batido assim por mim, sabe? Mas eu sempre tive curiosidade, justamente porque eu não sabia nada sobre ele. E aí ele me surpreendeu, primeiro porque ele trouxe coisas que eu gosto bastante. Aquela questão de, sabe quando uma história se passa em um intervalo super curtinho de tempo? Então aqui tudo acontece em uma noite, em uma madrugada, sabe? Bom, metáforas, tem várias coisas. Eu não diria que aqui tem a presença do fantástico propriamente dito, mas tem muitas coisas que sugerem existências e mundos paralelos, assim, realidades outras, além daquela realidade que a gente vive, que a gente enxerga, sabe? Basicamente. Traz personagens que eu gostei demais também, né? Uma garota adolescente que resolve passar a madrugada fora de casa. Então ela vai conhecendo outras pessoas, encontrando, né, esses encontros, né, que realmente mudam vidas, sabe? Encontrando outras figuras da noite, dividindo histórias com essas pessoas, sabe? E aí, ao longo, né, dessa madrugada, que essa garota vai conhecendo essas pessoas, ela também dá de cara com as coisas nada bonitas da vida, né? As coisas sombrias da vida. E tem aquela pegadinha um pouquinho surreal, assim, sabe? Que faz a gente pensar. E é isso, eu espero e eu torço para vocês não terem abandonado esse canal, não terem abandonado, por favor, gente, porque eu estou aqui. Os meus canais literários, né, tanto esse canal como o Instagram também, eles são os meus canais principais, assim, né, são o meu foco. Então, gente, continuem comigo. Vou também me jogar nas leituras novas, tem muita leitura legal que eu quero fazer esse ano, muito livro que tá na minha estante faz tempo e que eu pretendo tentar pegar esse ano. Então é isso, gente. Um bom 2022 pra vocês, apesar de que a gente já está no segundo mês do ano, né? Quase na metade aí do segundo mês do ano. Mas é isso. Um beijão pra vocês. A gente se vê nos próximos vídeos, então. Tchau!